Zelensky ataca a Rússia. Sim, ataca a cerca de 130 quilômetros da fronteira, na região de Briansk, utilizando os mísseis Ataque-MS. Foram 6 mísseis disparados contra pontos de infraestrutura militar dos russos. Isso acontece poucas horas depois que o Putin assina um decreto que muda a doutrina nuclear da Rússia e permite, sim, um revide nuclear contra ataques mesmo com armas convencionais. A gente tem Peskov, Medvedev, parlamento, o próprio Putin alegando que um eventual ataque do Zelensky com equipamentos ocidentais seria o prenúncio de uma terceira guerra mundial. O que vai acontecer agora, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Comprar ou vender imóvel é uma das decisões mais importantes e difíceis da sua vida. Ainda mais num país como o Brasil, em que 60% dos imóveis tem algum tipo de irregularidade, a chance dessa transação te trazer uma dor de cabeça ou eventuais prejuízos financeiros é assim gigantesco. É muito importante você fazer o que no mercado imobiliário a gente chama de due diligence, que na prática significa uma busca completa das informações desse imóvel, garantindo a segurança da transação e protegendo todas as partes envolvidas. Só que, por exemplo, eu e muito possivelmente você também, nós somos leigos nesse assunto, então a gente não tem toda a capacidade técnica para fazer a due diligence de uma maneira bastante efetiva. Por isso que eu estou oferecendo para vocês o serviço da Legal Check, que consegue fazer de maneira simples, com preço muito competitivo e tirando toda essa parte burocrática da sua cabeça, esse due diligence. Então, para ter a garantia em uma das transações mais importantes da sua vida e ter um negócio muito bem sucedido, o serviço da Legal Check, professor Ricardo Marcílio, recomenda bastante para vocês. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente de fato teve um ataque do Zelensky com armas ocidentais. Lembrando que a gente teve autorização recente, né? Tanto do Biden, mas também do Macron e também do Keir Starmer, ou seja, Estados Unidos, França e Reino Unido, para que mísseis de longo alcance, no caso dos Estados Unidos, os Ataque-MS com capacidade de até 300 km, mas também o Storm Shadow e o Scalper dos franceses, possam ser utilizados não somente para defesa. Até então, haviam esses mísseis ali cedidos pelos Estados Unidos e pelos países ocidentais, mas eles só poderiam ser utilizados em áreas que a Rússia tinha invadido do território ucraniano ou para fazer algum tipo de defesa mais sensível, mas tudo com autorização dos Estados Unidos ou dos membros da OTAN. Agora, a gente teve recentemente uma mudança desse paradigma. Isso veio muito por conta de 3 motivos principais. Primeiro, a gente teve uma ligação entre Olaf Scholz e Putin, em que o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, pediu para que o Putin não fizesse ataques com tanta volúpia, que tentasse iniciar um processo de negociação. E no dia seguinte, o Putin disparou centenas de mísseis e drones contra infraestrutura energética na Ucrânia, o envio de soldados, 10 a 15 mil norte-coreanos, em direção à Rússia, para serem utilizados no campo de batalha, principalmente na região de Kursk, e esse número pode chegar até 100 mil, pelo menos é o que a mídia indica, e também a saída, ou chegando à proximidade da saída do governo Biden e a ascensão do governo Trump, sendo que o Trump, o Vance e até mesmo os secretários que estão sendo indicados parecem muito mais propensos a fazer com que a Ucrânia seja obrigada a negociar com Putin do que continuar com a ajuda tão volumosa como os democratas fizeram. Então parece que foi assim o último respiro, né, do governo Biden. Tanto que, por exemplo, vários republicanos já reclamaram disso. A gente teve reclamações, pessoal, do Robert Kennedy Jr., do filho do Trump, por exemplo, do próprio Elon Musk, que é um secretário também, futuro secretário do governo americano, porque isso poderia culminar com uma terceira guerra. A gente teve, para vocês terem uma noção, a própria Rússia falando na ONU que nenhuma arma ocidental vai ajudar o regime de Kiev, alegando que o fronte da Ucrânia está colapsando e vocês estão vendo o avanço do nosso exército. O regime do Zelensky realizou uma incursão sem sentido em Kursk, tentando capturar uma usina nuclear, custando a vida de milhares de soldados. E que esses mísseis que vão ser cedidos não vão mudar os rumos da batalha. Já falei para vocês também, pessoal, que a própria mídia ocidental, a CNN, por exemplo, nos Estados Unidos, entrevistando pessoas importantes do país, também relatou que dificilmente vai fazer uma mudança muito sensível. É muito mais simbólico do que realmente prático, porque a gente não sabe exatamente quais são os números de mísseis disponíveis para o Zelensky, qual é a realidade de realmente mudar o campo de batalha. De fato, assim, atrapalhar vai. Porque, por exemplo, fez o ataque agora em Briansk, uma região a 130 quilômetros de fronteira. A gente não tem informações precisas do que exatamente foram destruídos, do que foi destruído, mas com certeza deve ter equipamentos, munições, enfim. Então a Rússia vai ter que afastar um pouco ali a retaguarda
guarda, né, do seu território, e isso vai dificultar toda a ofensiva que vai acontecendo em Donetsk e em outras posições ucranianas. Dificultar vai, atrasar vai. Agora, uma mudança sensível é muito difícil a gente pensar. O próprio Lloyd Austin, por exemplo, que é o chefe do Pentágono, já tinha falado que o Zelensky estava pedindo muito esses mísseis de longo alcance, mas que os Estados Unidos não iriam passar na frente esses mísseis só porque o Zelensky estava pedindo, sendo que existem outros países que estão na frente ali do processo, entende? Assim, então o Biden, ele tem uma mudança muito repentina de ideia, né? Sendo que a oposição reclama desse pensamento por conta do perigo que pode acontecer. Tanto que a gente teve, pessoal, o próprio Putin, ele assinando um decreto que muda a doutrina nuclear da Rússia. Eu tô colocando para vocês aí os principais detalhes, né, da mudança desse decreto, mas basicamente a gente não pode esquecer que a Rússia é a maior potência nuclear do planeta. E esse decreto, ele amplia as possibilidades de uso de armas nucleares por parte do governo Putin. Segundo o decreto, a gente considera que um ataque de armas convencionais que crie uma ameaça crítica à soberania ou à integridade territorial da Rússia ou Belarus pode ser passível de uma resposta nuclear. Inclusive, até então, a Rússia tinha na sua doutrina nuclear a ideia que somente um ataque feito por uma potência nuclear ou com equipamentos nucleares cedidos por uma potência nuclear, pode ser por um país não nuclear, que deveria ter uma resposta, uma dissuasão nuclear. A Rússia deixa bem claro que esse elemento é um elemento de dissuasão, de defesa. Mas o próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, garantiu, galera, que o que está acontecendo agora é a aprovação de um decreto necessário diante das ameaças do Ocidente. Já que, segundo, claro, a interpretação da Rússia sobre o fato é que existe um Ocidente que está cada vez mais cedendo caças F-16, blindados, mísseis agora de longo alcance, comprometendo a integridade, não só da Rússia, mas também de um grande aliado regional, que é Belarus, de Alexander Lukashenko. Aí fica a questão. A gente teve uma mudança da doutrina nuclear? Ontem, declarações constantes de Medvedev, Peskov, Putin, que o uso de armas de mísseis ocidentais que colocassem em risco a integridade territorial da Rússia seriam respondidos com uma retaliação nuclear. Faz parte da doutrina nuclear da Rússia. Isso agora. E aí, o Putin vai responder? É a questão que fica. Caso ele responda, isso pode iniciar um conflito sem proporções, porque a OTAN considera que o uso de uma arma nuclear contra a Ucrânia, mesmo a Ucrânia não sendo membro da OTAN, coloca o mundo em risco. Vai lembrar, como eu falei para vocês, que a Rússia é a maior potência nuclear, pelo menos em questão de ogivas nucleares. Só que caso o Putin não responda, isso pode colocar em risco a própria credibilidade do governo russo. Vai lembrar que o Putin, ele teve o território de Kursk invadido, é fato, o território russo foi invadido pelos ucranianos, que estão sendo aí derrotados no campo de batalha, né? O Putin já tinha falado também. Ah, não, se ceder blindados, aí é uma linha vermelha. Ah, não, mas agora se cederem caças F-16, é linha vermelha. Ah, não, se ceder financiamento, se tiver participação direta, é linha vermelha. Se tiverem tropa... Entende? E aí, vai afastando essa linha vermelha até quando? Lembrando, pessoal, que o Putin agora considera que isso é uma intervenção direta dos membros da OTAN na guerra, porque você usar esses mísseis de longo alcance para fazer ataques no solo russo, você precisa de programadores, precisa de inteligência, precisa de imagem de comunicação de satélite cedido pelos Estados Unidos, ou seja, não é você pegar enfim, né, e dar um tiro ali no outro país. Existe toda uma parte de preparação militar e logística que a Ucrânia não conseguiria fazer sozinho. Então existem militares que estão treinando os militares ucranianos e existem muito possivelmente militares ocidentais ou passando coordenadas ou mesmo comandando esses ataques. A Rússia vai fazer uma resposta nuclear? De novo, pessoal, não tem informações, é muito difícil a gente saber, tá? Seria sendo irresponsável se eu cravasse alguma coisa para vocês. Eu penso que não. Mas, com certeza, um ataque mais forte contra os ucranianos, isso deve acontecer. Muito possivelmente, a Rússia vai começar a utilizar mais mísseis em áreas de civis, em pontos mais estratégicos, talvez pontos até mais políticos, para dar uma resposta satisfatória para a população russa, mas sem uso de equipamentos nucleares. Ou você pensa que não? Acha que o Putin pode fazer o uso desses equipamentos, hein? Deixa aí nos comentários, pessoal, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.